convido você a lermos juntos Gálatas 5, verso 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Antes de voltar para o seminário, eu me aventurei na área comercial e trabalhei um tempo na área. Eu trabalhei por um período numa empresa que por 5 anos consecutivos foi considerada a melhor empresa para trabalhar no país, superando Microsoft, Google e afins, no Brasil. E um belo dia eu estava no escritório, na minha baia, e eu recebo um e-mail dizendo assim: DNA dos seres acesso. O nome da empresa era Acesso Digital, hoje chama Acesso. Existiam 9 itens do DNA que um colaborador, um ser acesso, deveria portar na sua conduta, dentro das suas competências comportamentais e técnicas, para ser um colaborador daquela empresa. 9 itens. 9 itens para caracterizar um colaborador acesso. E a informação mais básica da cultura de gestão de pessoas é os valores da empresa, no caso, o DNA da empresa, é a cultura da empresa, onde ou você se enquadra, ou a própria cultura, o próprio organismo te exclui e você sai. E eu, como empresário, fico apenas com aqueles colaboradores que têm um alinhamento de propósitos com os meus propósitos e que vão me ajudar como patrão a correr atrás dos meus sonhos, e eu dou um recurso para ele em troca dos meus sonhos, deles correrem atrás do meu sonho. Mais ou menos assim que funciona o nosso sistema capitalista. E qual foi a minha surpresa quando, em algum momento veio na mente assim, que o DNA do Criador também possui 9 características. E nós vamos ler essas 9 características do DNA do Criador. O cristão é aquele que comporta essas 9 características. Você quer saber o que é o cristão? O cristão é aquele que comporta essas 9 características. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que isso quer dizer? Vamos entender. O que é um cristão? Quando você pensa num cristão, quando você tem que caracterizar o cristão, a figura do cristão, o estereótipo do cristão, quem é o cristão para você? O que você acha que as pessoas pensam a respeito do cristão? O que é ser cristão? Já se perguntou? Ser cristão é frequentar uma igreja. Ser cristão é ter um nome numa comunidade e frequentar lá os sábados ou os domingos. Ser cristão é se vestir como um cristão, porque tem gente que reduz cristianismo a comida e bebida, tem gente que reduz cristianismo a dias de guarda. Paulo que fala isso, não eu. Tem gente que reduz cristianismo a roupa que veste. O que é ser cristão? Eu separei um vídeo para provocar um pouco essa discussão. O vídeo é longo, tem 9 minutos, mas nós vamos ver 1 minuto e pouco dele, isso eu acho que é suficiente para entender o que as pessoas pensam e como é confuso o olhar a respeito do que é ser cristão. Acompanha comigo esse vídeo. Estevam, quando eu voltar a falar, você corta o vídeo. Curitiba, terra do Moro. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem
para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Acho que aí tá bom. Pode parar, Estevão. Um profeta aí. Pode parar. O que eu percebo é que a visão que as pessoas têm de nós, a nossa sociedade contemporânea tem de nós cristãos, é muito confusa. Muito confusa. E a culpa e a responsabilidade dessa confusão a respeito do que é ser cristão é nossa, cristãos. A última fala, quando cortamos, aquele jovem estava dizendo, eu acho que ser cristão é ser capaz de amar ao outro. E uma vez que amamos o outro, fazemos parte do corpo de Cristo, e fazendo parte do corpo de Cristo, conseguimos anunciar Cristo para a sociedade. Ótimo, mas onde foi que a gente deixou o Cristo? Onde foi que a gente deixou o Cristo e passamos a brincar de igreja sem ter que lidar com Deus? Onde foi que a gente achou que poderíamos continuar sendo cristãos sem ter na nossa vida essas 9 características que nós lemos? E perceba, a definição do cristão não é necessariamente aquele que é obediente a uma lista de regras, não é aquele que consegue cumprir estritamente algumas condutas rigorosas, ascéticas, piedosas, não. Muito pelo contrário, o cristão é aquele que ama, que é benigno, que é paciente, que é fiel. Onde foi que a gente se confundiu? Onde foi que confundimos o cristianismo? Eu percebo que a grande crítica feita aos cristãos do nosso tempo é a falta de coerência. Quando eu converso com pessoas não cristãs, ou com pessoas que abandonaram o cristianismo, no fundo da sua fala, eles criticam muitas coisas. Ah, eu fui maltratado na igreja, a igreja julga, a igreja não me admite como eu sou, a igreja se tornou muito, e aí falando do mundo evangélico em geral, se tornou muito financeira, interesseira. E a crítica são variadas, mas por trás eu percebo que existe um grande amor pelo Cristo, a despeito de não gostarem da igreja. E dos cristãos gostam do Cristo. E isso é uma tremenda incoerência, porque nós somos os seguidores de Cristo. E, portanto, se gostam do Cristo, deveriam gostar de nós. Por que não gostam de nós? A falta de coerência. De não vivermos o que pregamos. Não vivemos o que pregamos. E é triste que a gente está levando a sociedade a uma era praticamente pós-cristã. Na Europa a gente já vive quase que uma era pós-cristã. Acabou o cristianismo, e se eu não preservar na minha filha e no seu filho, pode ser que eles vivam uma era onde não existirá mais o cristianismo. Nós sabemos que profeticamente isso não acontecerá. Contudo, a tendência é essa. E a culpa é da nossa geração. Sempre é da nossa geração. Se você for comigo em Atos 11, 26... me acompanha, pode ser? Atos 11, 26. A gente nós teremos lá o relato da primeira vez em que os cristãos foram assim chamados. A primeira vez em que os cristãos foram chamados de cristãos. Isso rolou na Antioquia. E o que isso significa? Significa muita coisa. Antioquia foi a mais importante igreja fora de Jerusalém. 11, verso 26. Antioquia foi a mais importante igreja fora de Jerusalém. A igreja cristã fora de Jerusalém. Era uma igreja helenista, uma igreja grega, uma igreja não judaica. E eles tiveram uma percepção, eles falaram assim, isso mudou a nossa vida. A gente tem que pegar essa mensagem do cristianismo e levar para o mundo todo. E o que eles fizeram? O povo de Antioquia, os membros de Antioquia, começaram a financiar missões, investidas missionárias de um cara chamado Barnabé.
Acontece que um pouco antes desse capítulo, no capítulo 9, você tem a conversão de um judeu zeloso, fariseu, chamado Saulo. Uma conversão arbitrária de Deus contra a vontade de Paulo, demonstrando a total soberania de Deus, inclusive no que tange a salvação dos homens. Ele intervém na história de Paulo, a contragosto de Paulo, e o converte. E ele fala, Paulo, agora você vai me servir. E Paulo, depois da conversão, ele vai com Ananias em Damasco, fica um tempo, recebe umas orientações e ele some, ele desaparece. Ele fica um tempo na Arábia, volta, quem sabe, para sua cidade natal, não sabemos, mas ele fica um longo tempo onde nós cremos que ele recebeu revelação direta do próprio Cristo. Porque nós percebemos que Paulo tem um conhecimento do Evangelho, mesmo sem ter convivido com Cristo, tão ou mais relevante que o de Pedro e dos demais apóstolos que conviveram com Cristo. De onde ele tirou essas informações? Cremos que naquele momento o próprio Deus revelou para ele. E ele está lá isolado. E agora Barnabé está em Antioquia, e Antioquia é uma igreja grande, ou urbana, uma igreja urbana, como nós em São Paulo precisamos ter, uma igreja urbana. E eles tiveram uma sacada, vamos bancar, a gente tem grana, vamos bancar esse Barnabé que prega bem, fala bem, para pregar o evangelho aí mundo afora, no mundo greco-romano. Barnabé, se sentindo incapaz de realizar a missão, ele se lembra de um cara que falava muito bem, que discursava muito bem, que era um grande apologeta do cristianismo, que era Saulo, que tinha se convertido, eles tinham tido um primeiro contato e ele tinha ido embora. Então o que ele faz? No capítulo 11, ele manda chamar Paulo. E Paulo vem. E quando ele chega em Antioquia, na igreja, agora Paulo e Barnabé juntos são financiados para pregar o evangelho fora de Antioquia, fora por todo mundo greco-romano. Só que antes de saírem, eles fazem uma campanha evangelística em Antioquia. E aí a gente chega nesse verso, 26. 25, para corroborar o que eu estou dizendo. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Olha só, onde estava Paulo? Estava na sua cidade, onde ele nasceu, em Tarso. E Barnabé foi atrás de Saulo. Tendo-o encontrado, verso 26, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Esse é o primeiro momento em que os cristãos são assim chamados. Aqui está a origem do que você é, do seu nome. Foi nesse momento. Por causa disso que eu te falei. Se isso te importa, acho que vale para a tua identidade alguma coisa, né? Se isso te importa, foi interessante. Se não, descarta. Quem chamou os cristãos de cristãos não foram os cristãos. Foram os não cristãos. O povo de fora da igreja. Eles olhavam aquele povo meio esquisito. Na realidade, meio esquisito não, um povo bom. Nós é que somos meio esquisitos. Deus pediu que a gente fosse diferente em algumas coisas, não esquisito. Às vezes a gente acha que ser cristão é ser esquisito. Pensa com carinho. E de maneira pejorativa, porque os cristãos eram conhecidos primeiro pelos judeus como os nazarenos, os seguidores do Nazareno, do Jesus de Nazaré. Depois eles foram conhecidos, em Atos você vê isso, como os adeptos do caminho, os seguidores do caminho, porque Jesus tinha dito, eu sou o caminho. Então aqueles que seguiam Jesus, seguiam o caminho. E agora finalmente, quando olham para eles, usam um termo em latim que diz assim, cristianos. Christis, em latim, é Messias. Anos é adepto do Messias. A palavra cristião, anos, ou cristianos, ou cristão, é uma palavra de origem latina, que não tinha equivalente em grego. Portanto, o grego adaptou a mesma palavra em latim, com a mesma pronúncia, e traduziu para o grego, e ficou cristianos. Uma espécie de estrangeirismo. A gente faz isso, né? Piquenique, não é uma palavra em português, mas a gente usa em português que não tem equivalente, a gente usa. Piquenique. Eles fizeram isso com cristianos. Ok. O termo não era lisonjeiro, era motivo de chacota. Ah, esse povinho aí que segue aquele Cristo que morreu numa cruz. Esse povo meio louco que acredita que esse Jesus ressuscitou. São os cristianos. Logo, o cristão é aquele que se parece com Cristo. Cristão é aquele que segue Cristo. Cristão é aquele que ama o Cristo. Cristão é aquele que vive para o Cristo. Cristão é aquele que se enquadra e se assemelha ao Cristo. Isso é ser cristão. Possuem o DNA do Criador. Sinto que em nossos dias, a nossa sociedade desorientada pergunta, onde está Cristo? E onde está Cristo? Onde estão os cristãos? Onde estão os cristãos nos nossos tempos? Vivemos tempos difíceis. Onde estão os cristãos? Como é que a gente foi deixar que chegasse nessa situação?
como você deixou, é porque talvez você não tenha o peso da responsabilidade de ser um cristão. Talvez você brinca de ser cristão. Talvez eu brinque. Talvez sejamos cristãos nominais, só pelo nome. Frequentamos a igreja e achamos que isso é ser cristão. Ontem a gente falou de mitos aqui no Na Sexta. São os mitos, achar que vir na igreja é o que vai levar a gente para o céu, não é, Bruno? Se você não se parecer com Cristo, se você não tiver o fruto do Espírito, que são as características credenciais para o reino, como é que você vai fazer parte do reino? E a sociedade é tão aflita que ela clama. Ela olha para você, cristão, e ela clama. E eu queria citar algumas expressões da sociedade que estão clamando por você, e você ouve e finge que não é com você. Eu podia citar Renato Russo e a sua maravilhosa Pais e Filhos, quando ele disse assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. E por que ele foi falar isso e não eu? Mas uma das minhas músicas prediletas é de uma banda pop chamada Black Eyed Peas. E eu vou ler um trecho dessa música para você, que diz assim, ó: Where is the love? Onde está o amor? Eu vou ler em português, naturalmente, e você entenda o que é essa música. A sociedade está clamando por você, está perguntando: onde está o cristão? Onde ele está? Ele está dentro da igreja? O que adianta ser sal dentro do saleiro? Diz assim: o que há de errado com o mundo, mãe? Pessoas vivendo como se não tivessem mãe. Acho que o mundo todo se viciou no drama, somente atraído pelas coisas que irão lhe trazer traumas. Estrangeiros, sim, nós tentamos parar o terrorismo, mas nós ainda temos terroristas vivendo aqui, nos Estados Unidos, a grande CIA, os Bloods, os Crips, a KKK. Mas se você somente tiver amor pela sua própria raça, então você apenas deixa espaço para discriminação. E discriminar gera somente ódio. E você odeia. E quando você odeia, então você está impelido a ficar irado, sim. Maldade é o que você demonstra. E é exatamente assim que os raivosos trabalham e agem. Neguinho, você tem que amar apenas porque é certo amar. Tenha controle de sua mente e medite. Deixe sua alma gravitar para o amor. Todos vocês. Pessoas matando, pessoas morrendo. Crianças feridas, e você pode ouvi-las chorando. E você pode vê-las encalhadas nas praias. Você pode praticar o que você prega? Essa é a pergunta da sociedade para você na música Where is the Love? Você pode praticar o que você prega, cristão? Por favor. E mudar sua personalidade? Pai, Pai, nos ajude. Father, Father, help us. Nos mande alguma orientação do céu. A sociedade está clamando. Porque as pessoas elas me têm questionado. Onde está o amor? Onde estão os cristãos? Onde está o amor? Onde está o amor? Onde está o amor? Isso não é apenas o mesmo, sempre está mudando. Nossos dias estão estranhos, o mundo está estranho. Se amor e paz são tão fortes, por que as peças do amor não se encaixam? Nações lançando bombas, gases químicos enchendo nossos pulmões, com o progressivo sofrimento, a juventude morre cedo. Então pergunte a si mesmo: o amor realmente se foi? Então eu poderia perguntar a mim mesmo: o que realmente está errado? Neste mundo que nós vivemos, as pessoas reprimem o altruísmo, quando deviam reprimir outra coisa, né? Reprimem o altruísmo. Tomando decisões erradas apenas visando os seus lucros, não respeitando o próximo, negando o seu irmão. Onde estão os cristãos? A guerra está acontecendo, mas as razões são secretas. A verdade é mantida em segredo, varrida para debaixo do tapete. Se você não conhece a verdade, então você não conhece o amor. Eu pulo o refrão e vou para a última parte. Eu sinto o peso do mundo em meu ombro. Estou ficando tão velho. Todos vocês, pessoas frias. Muitos de nós apenas preocupados em fazer dinheiro. O egoísmo nos faz seguir nosso próprio caminho. Informações erradas são sempre mostradas pela mídia. Imagens negativas são os critérios principais, infectando rapidamente jovens mentes como bactéria. Crianças agem como o que vem no cinema. O que quer que tenha acontecido com os valores da humanidade, o que quer que tenha acontecido com a justiça para com a igualdade, vivemos num mundo tão desigual. E é culpa nossa. Em vez de espalhar o amor, nós espalhamos hostilidade. A falta da compreensão conduzindo vidas afastadas da união. Esta é a razão pela qual às vezes me sinto para baixo. Essa é a razão pela qual às vezes me sinto desanimado. Não é que se admirar porque às vezes me sinto para baixo. Manterei minha fé viva para o amor,
pessoas matando, pessoas morrendo, crianças feridas, e você pode ouvi-las chorando. Você pode praticar o que você prega, cristão. Você pode mudar sua personalidade. Pai, Father, help us. Nos ajude. Nos mande alguma orientação do céu. Porque as pessoas elas me têm questionado. Onde está o amor? Black Eyed Peas. Está falando com você, cristão. E você finge que não ouve. Onde você está? Onde está o amor? Onde está o Cristo? Onde está o DNA do Criador refletido em nós? Para essa sociedade desorientada e perdida. Eu só não encerro agora porque fica ruim encerrar com o Black Eyed Peas. Mas eu acho que fizeram melhor do que eu, talvez. E aí eu quero te convidar a continuar o estudo dessa manhã. A cultura secular roubou nosso mote. Ela roubou nossa missão. Roubou nosso protesto. Porque éramos nós, os cristãos, que protestávamos pelo amor. E hoje protestamos por outras coisas. Que às vezes muito pouco se assemelham com o amor. Abandonamos essa missão, desacreditamos do mote, deixamos de protestar, paramos de amar. Em algum momento roubaram o nosso protesto. Roubaram de nós. Nessa manhã a gente vai rapidamente tratar sobre as obras da carne, o homem natural e o homem espiritual. O que é possuir o DNA do Criador? Eu convido você a voltar em Gálatas 5. Obrigado, Clebert, pelo acompanhamento. Eu não cantei porque ia ficar ruim. O pessoal ia embora. Verso 16 ao 21. Aqui são as características do homem natural. Quem nós naturalmente somos. Quem você naturalmente é. Quem eu naturalmente sou. O que somos todos nós. Quando nascemos, nós somos como? Quem somos eu e você? Nós somos isso aqui, ó. Digo, porém, verso 16 de Gálatas 5. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É duro, é forte, é definitivo. É Paulo. Assim somos eu e você. Esses somos nós naturalmente. Nas palavras de Eugene Peterson, a mensagem, que talvez alguns de vocês estejam nas mãos, ele diz assim: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o bem. O que bem entende, não o bem. Fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, mas sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo. Assim somos nós. Vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. Nós somos naturalmente, vivemos um circo, como aquela menina falou no vídeo. Somos palhaços. Tristes paródias de uma vida em comunidade. A gente pretende viver em comunidade, mas... E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. É assim que Eugene Peterson traduz Paulo em Gálatas nesse trecho que lemos. Eu quero dizer para você que eu sou assim. Tudo isso aqui. Eu naturalmente sou isso aqui. Se eu for ser quem eu sou mesmo, eu sou tudo isso aqui mais um pouco. Não sei se você é isso aí. Pode ser que você seja mais privilegiado que eu, mas eu sou isso aqui se eu for ser eu mesmo. Contudo, atentem para o início do bloco. Olha que curioso. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E aí ele fala que o espírito luta contra a carne contra o espírito. Há uma guerra dentro de cada um de nós, de duas naturezas. Uma natureza que Paulo chama de carnal, pecadora, pecaminosa, que é o nosso status, nascemos em pecado. É o homem natural, nós somos naturalmente maus. Nós somos isso tudo que a gente leu. Só que há uma outra natureza que é enxertada em nós em algum momento, e essa natureza se chama natureza espiritual. E quando essa natureza espiritual é enxertada em nós, ela faz guerra contra o homem natural. O cristianismo, o evangelho, é uma guerra contra você mesmo. O evangelho não é uma guerra contra outras coisas, outras pessoas, outras nações, outros estilos de vida, outros discursos, outros alimentos, outros instrumentos, outros tipos de música. Não, o evangelho não guerreia contra nada disso. O evangelho guerreia contra você. Ele faz guerra contra você. Contra a sua natureza carnal. E Paulo vai explicar isso melhor em um outro momento. E eu convido você à explicação de Paulo em Romanos. Romanos 6. Vai dar certo, a gente vai chegar lá. Romanos 6. Verso 4 e o verso 12. Eu quero convidar você a acompanhar o que Paulo fala. A gente vai ler e vai tirando as conclusões. Quando Paulo chega no capítulo 6, ele está vivendo um drama. Porque ele olha para ele mesmo e ele só enxerga características do homem carnal. Ele só enxerga características de um homem natural. Só que aí quando chega no verso 6, ele diz que ele encontrou Jesus. Aquele homem natural, aquele homem carnal, ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele se decide por uma coisa, ó. Ele se decide pelo batismo. E Paulo explica o que é o batismo no verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Novidade de... Você lembra o que ele fala lá em Gálatas 5,16? Ele fala assim, você tem que andar no Espírito. Aqui ele diz que a gente tem que andar em novidade de vida. Começa-se a fazer associações entre o texto de Gálatas e o texto de Romanos. O que para Paulo em Gálatas é andar no Espírito, em Romanos é novidade de vida. Porque quem anda no Espírito, ele produz o fruto do Espírito. Ele vive em novidade de vida. Mas a gente vai chegar lá, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O que ele está dizendo? Existe dentro de você o seu homem natural, o seu homem carnal. O pecado habita dentro de você. Quando você nasce um pecador. Quando você é batizado, é introduzido em você o Espírito. E você passa a ter uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Note, ele não diz que o pecado morreu dentro de você. Ele diz que o pecado deixou de reinar. Quando você é batizado, você continua sendo um pecador. E você vai pecar. Porque o pecado ainda habita dentro de você. A natureza pecaminosa só vai sair de nós na glorificação. Não é agora, não é aqui nessa terra. Ninguém para ir para o céu tem que parar de pecar. Porque ele vai ser para sempre um pecador. Ele tem que aceitar a solução para o seu pecado constantemente. Constantemente. Todos pecamos. Todos carecemos da glória do Pai. Agora vem para o capítulo 7. Verso 14. Olha só que curioso. Bom, agora ele já está batizado. E agora ele começa uma guerra dentro dele, entre a natureza espiritual e a natureza carnal. Presta atenção na luta que Paulo vive. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu toda a vida sou carnal. Vivendo a escravidão do... Eu e você somos escravos do pecado. Ponto. É isso que Paulo está falando nesse verso. 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que... Eu vivo um conflito. Quando o Espírito entra em mim, eu passo a viver um conflito, porque ele começa a fazer guerra contra o homem natural. Eu começo a viver um conflito. Nossa, o que eu queria fazer eu não faço, o que eu não faço eu quero fazer. É uma confusão a minha vida. É Paulo falando, verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita... Sinto lhe informar, o pecado habita em você. Eu não consigo não associar esse texto de Paulo a um dos filmes que eu mais gosto, que é... Agora faltou o filme que eu mais gosto e faltou o nome. A Pele que Habito. Como que é o nome do filme do... Também faltou o nome do cineasta, que também é um dos meus favoritos. Deixa pra lá. A Pele que Habito, né?
Pois é, eu habito uma pele que por dentro habita o pecado em mim. E em você também. Por isso que a gente é ruim. Por isso que a gente não faz nada bom. Porque o pecado habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. É incrível que tem gente que acha que tem coisa boa para oferecer para os outros. Né? Não habita bem nenhum. Paulo não achava isso não. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 19. Mais uma vez o conflito. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha como ele estava confuso. Era o dia a dia de uma vida cristã. Ele estava confuso. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu sei que é certo, eu faço o que é errado mesmo sabendo que é certo. Que confusão. Isso é um bom sinal. Isso significa que o Espírito está em você e está guerreando contra você. Porque se você não sofresse essa confusão, você só seria carnal. A confusão é parte do processo. A luta é parte do processo. Na realidade, é quase toda a jornada. Há um aprimoramento, que nós chamamos de santificação. Mas é um aprimoramento. Cada um num nível, cada um no momento da vida. Você não pode julgar o outro a partir do seu momento de vida. Jamais faça isso. Verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. De novo ele fala que o pecado habita nele. Ele estava incomodado com isso. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Agora ele está dizendo que o mal reside nele, não é só o pecado, o mal, ou seja, a mesma coisa. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, o homem interior tem prazer na lei de Deus. Ou seja, ele já começa a sentir o efeito da natureza espiritual na vida dele. Ele começa a ter prazer na lei de Deus. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, eu já amo a lei de Deus. Porque o Espírito já está habitando em mim. Mas na hora de fazer o que é certo, eu faço o que é errado. Cara, será que a sua vida é diferente disso? Porque a minha é isso aqui, cara. Ele está falando o que acontece comigo. Verso 25. 24. Aí ele clama, ele se desespera. Ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele encerra confuso. Ele encerra falando assim: desisto, sou um miserável, só Deus na minha vida. Porque eu sei o que é certo e faço o que é errado todo dia. Mas eu quero fazer o certo, mas não consigo. O que está acontecendo? Está acontecendo uma guerra dentro de você. E isso é bom sinal. Porque isso significa que o Espírito Santo já foi implantado na tua vida. E ele está guerreando contra você. É por isso que você quer fazer o que é certo, mas não consegue. Porque ainda existem duas naturezas dentro de você. Aí a jornada cristã de Paulo evolui. E a gente vai para o capítulo 8. E é gostoso ler a Bíblia, não é? Se alguém tiver com abstinência, tem remédio. Verso 8. A gente vai ler do 1 em diante. Para não dizer até onde, para você não desistir. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Surge o consolo. Paulo clama: miserável homem que sou. E na sequência ele fala assim: mas eu estou em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo vivendo esse conflito, mesmo sabendo o que é certo e fazendo o que é errado, ainda assim eu não posso mais ser condenado, porque eu já estou em Cristo Jesus. E o Espírito já está habitando em mim e fazendo guerra contra o pecado. Você entendeu? Ele não venceu o pecado, mas já não há condenação para ele. Por quê? Porque ele já aceitou a solução para o pecado, que é Cristo Jesus. E já está implantado nele o Espírito. E já está fazendo guerra contra o homem natural. Alguns acham que a salvação depende de atingir um patamar de impecabilidade. Isso não se sustenta no texto sagrado. Não se sustenta. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você aceita Jesus, você já está livre. Verso 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vou explicar. Paulo está dizendo assim, sabe por quê? Porque quando a lei existia e apenas a lei, era impossível para a lei fazer você obedecê-la. Porque você tem um pecado que habita dentro de você, que não te permite obedecer à lei. E o que Cristo fez? O que Deus fez por nós? Ele mandou Jesus em semelhança de carne pecaminosa. Ele não mandou Jesus em carne pecaminosa. Aqui está um detalhe importante sobre a humanidade de Cristo. Jesus era semelhante a nós, não igual a nós.
Ele tinha a mesma carne que nós, mas não era carne pecaminosa. Ele veio à terra como Adão antes da queda. Ele não veio como Adão depois da queda. Ou seja, Jesus não tinha a inclinação para o mal que eu e você temos. Nós temos uma inclinação interior, o homem natural, o pecado que habita em nós, que quando uma tentação exterior se manifesta diante de nós, o homem interior cai, sucumbe diante dela. Jesus não tinha essa inclinação interior. Então, quando uma tentação exterior se sobrepunha a ele, ele não tinha essa tendência para cair. E ele escolhia não cair. Ele veio para mostrar que Adão podia não ter pecado, não para mostrar que eu e você podemos não pecar. Adão, antes da queda, ele era perfeito, ele não tinha inclinação para o mal. E mesmo sem inclinação para o mal, ele escolheu pecar. Jesus veio para mostrar que sem inclinação para o mal é possível não pecar. Ele veio corrigir o que Adão errou. Isso é importante, porque isso nos confunde lá na frente, quando a gente vai tratar cristianismo. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós já começamos agora a andar segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqui Paulo começa a dar o segredo da vida cristã. Existem duas naturezas dentro de você fazendo guerra. Aquela que você mais alimentar é a que vai te levar para um lado ou para o outro. Aqueles que se inclinam para a carne, já tendo a natureza espiritual dentro deles, vão incorrer nas obras da carne. Lascívia, prostituição, permissividade, tudo aquilo. Aqueles que alimentam e se inclinam para o Espírito, vão produzir o fruto do Espírito. Porque o pendor da carne... Bom, eu paro por aqui. Eu vou ao verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E eu paro aqui, porque no capítulo 7, ele fala que o pecado habita nele. Agora ele já diz que o Espírito habita nele. Com isso em mente, a gente pode concluir o estudo de Gálatas 5. Porque agora fica mais fácil de entender Gálatas 5. E aí eu convido você a voltar para Gálatas 5. A gente falou do homem natural, agora a gente fala do homem espiritual, que é a continuidade do texto. E uma vez que essa mensagem de hoje é uma introdução à série, eu acho que cabe, antes de tratar do amor, ou mesmo que não tratemos do amor, tratar do que é o fruto do Espírito e as obras da carne. É nesse ponto, quando o Espírito habita em nós, que Paulo introduz o Espírito na carta de Gálatas. Naquilo que ele vai chamar de fruto do Espírito, que vai contrastar com as obras da carne. Versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. A gente podia trabalhar essa questão do não tem lei. Porque aqueles que vivem no Espírito já vivem na liberdade. A lei já não é mais cravada em pedras, mas está produzida dentro do coração. Porque agora o Espírito habita nele e a lei está em nós. A lei não é abolida ou anulada, ela agora está em nós. Ela deixa de ser exterior e ela deixa de apenas nos condenar, mas agora ela passa a nos transformar através do poder do Espírito. Mas isso é uma outra explicação para uma outra história. A gente vai ficar com o que a gente tem aqui. Nesse primeiro verso, e aí eu vou parar no mas o fruto do Espírito é o amor. Quando a gente lê mas o fruto do Espírito é o amor, algumas coisas me vêm à mente. A primeira, o fruto está no singular, certo? O fato do fruto estar no singular significa que essas 9 características, elas são indissociáveis. O cristão, ele não pode ter uma e não ter outra. Não, o cristão que tem o Espírito e vive no Espírito, ele demonstra as 9 características. Elas são todas características de uma unidade que se chama fruto do Espírito. Essa é a primeira coisa que chama atenção. Segunda coisa que me chama a atenção é o contraste entre obra e fruto. Ele é bastante significativo. As obras da carne é o que nós fazemos naturalmente. O fruto do Espírito é aquilo que não faríamos mesmo se quiséssemos. Só pela ação do Espírito. Não há um esforço humano para produzir amor, benignidade. Não há um esforço humano para produzir. É um fruto. O esforço humano, quem produz o fruto não somos nós, é o Espírito. O esforço humano não está em produzir o fruto. O esforço humano está em permanecer. João 15, lembra? Permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim será salvo. O esforço humano não tem que ser em produzir o fruto. O esforço humano tem que ser em estar constantemente conectado à videira, conectado à árvore. É a árvore que vai produzir o fruto. Você quer o segredo para desenvolver o fruto do Espírito? Passa o dia inteiro com Jesus e você vai parecer com Ele. Enquanto você está conectado com Jesus, você não peca.
você não comete atos pecaminosos. Todo momento que eu e você caímos é um momento em que nós escolhemos nos desconectar de Jesus. A gente fala assim, Jesus, dá licença que isso aqui eu vou cuidar. E aí a gente, A nossa guerra não tem que ser para produzir ou fazer coisa boa. A nossa guerra tem que ser para não desconectar de Jesus. A gente desconecta toda hora. Na verdade, acho que a gente fica mais desconectado do que conectado. E outra coisa curiosa é que a primeira e mais importante característica da lista do fruto é o amor. E isso faz sentido, porque é em ordem de importância. O amor é o mais importante. Por que o amor é o mais importante? Talvez, porque 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Talvez porque Jesus em Mateus cita Moisés em Levítico e diz assim, a soma de todos os mandamentos é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Talvez por isso. Note, o amor não é o resumo da lei. O amor é a soma de toda a lei. E isso é bem diferente. O amor não é o resumo da lei. Olha, você não precisa fazer nada disso, é só amar. Não, você só ama se você fizer tudo isso. O amor é a soma de toda a lei. A soma de toda a lei é o amor. O amor a Deus e ao próximo. Só que às vezes a gente incorre num outro mito igrejeiro que a gente discutiu ontem e não discutimos, de que o amor é o resumo da lei. Então a gente fala assim, bom, a gente não precisa mais cumprir a lei. A gente só ama que tá bom. Muito pelo contrário. O amor é o cumprimento de toda a lei. E isso é duro, porque é difícil. Talvez o amor, porque a lei rege, segundo Tiago, o irmão de Jesus, em Tiago 2,8, seja o amor. Olha o que ele fala. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, ou seja, a lei mais importante, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Talvez seja o amor, porque toda a lei significa amor ao próximo. Gálatas 5,14, e você está em Gálatas 5, se você ler o 14, diz assim, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é ser cristão? É amar o próximo como você ama você mesmo. Enquanto vivermos nessa terra, teremos problemas com o pecado. Mas algo foi concedido a nós. A possibilidade e o dever de andar no Espírito. A possibilidade e o dever de andar no Espírito. Nossa vida passa a ser uma constante batalha entre essas duas naturezas. Não houvesse a batalha, estaríamos perdidos, pois a ausência da batalha pressupõe a ausência do Espírito. Se vivemos um conflito interno entre o que sabemos que é certo e o que fazemos, é porque o Espírito já está em nós. Isso é bom. Porque se ele não estivesse em nós, a gente nem teria batalha. A gente nem saberia o que a gente faz é errado. A gente não teria consciência do erro se o Espírito não estivesse em nós. Se você tem consciência do erro, parabéns. Parabéns. Você sabe o que é andar no Espírito. Em uma aula sobre esse assunto, no seminário, um professor falou para mim, contou para nós, o que para mim foi uma surpresa muito grande. Eu estudo teologia no UNASP Campus 2. Eu não sei quem conhece o UNASP Campus 2. Quem conhece o UNASP Campus 2? Eu vou tentar explicar para quem não conhece. O UNASP, a Universidade Adventista em São Paulo. O Campus 2 fica em Engenheiro Coelho, capital da Mandioca, aquela megalópole. Uma cidade de 12 mil habitantes? Por aí. Tem um supermercado lá. É verdade. E o colégio fica num território muito bonito. O que ele tem de bonito, ele tem de marasmo, para quem vai de São Paulo para lá. Monotonia, marasmo. Dá vontade de ficar ouvindo Almir Sater o dia inteiro, assim, mochileira, tocando em frente, porque é isso que é lá. Desopila. Desopila. E tem uma coisa curiosa. Quando você entra no NASP, tem um pedaço de terra muito grande. E o NASP, se não me engano, não quero errar, ele arrendou aquela terra. Para uma dessas Luiz Dreyfus Commodities, Cutrale, essas empresas de commodities que adotam um sistema de produção de cultura de laranja e exportam. E tem laranjeiras assim, você entra no colégio, é laranja para todo lado, você só vê laranja. É a coisa mais bonita, e não é qualquer laranja. É uma laranja suculenta, bonita, laranjada mesmo. Capão Redondo entra na gente, mesmo. É bonita a laranja. É bonita. É bonita. E aí a gente estava em sala de aula, e é comum para a gente ver aquelas laranjas ali. E o Dr. Wilson Paroski, explicando esse texto, ele falou assim: vocês sabem as laranjas lá de fora? Sabemos, claro, todos sabemos. São laranjas gostosas.
Ele disse assim: nenhum daqueles pés é de laranja. E eu falei assim: como assim? Nenhum daqueles pés. Aquilo não é laranjeira. Aquilo é limoeiro. E é limoeiro do bravo, do limão bravo. Sabe por que é limoeiro? Porque a laranjeira não resistiria à nossa situação, não vou saber o termo certo, agrônoma, climática e afins. Não resistiria às pragas que nós temos aqui. Só que o limão bravo resiste. Então o que eles fazem? Eles plantam limoeiros. Eles plantam limão bravo. Chega um determinado momento e eles pegam um broto de laranja e sabe o que eles fazem? Eles enxertam no limoeiro. E eles cortam aquela parte do limoeiro que quer sobressair. E eles cultivam. E quando chega na hora de colher, na hora de produzir fruto, o limoeiro bravo produz laranjas. Só que é um trabalho dificultoso. Porque aquele pé continua sendo de limão, não é de laranja. Então a sua natureza original vai tentar brotar e sobrepor a laranja. Então, constantemente, você precisa ir lá e cortar o broto do limão, para que nasçam apenas laranjas. E onde nasceriam limões azedos, pequenos, verdes, bravos, é capaz de nascer laranjas doces e suculentas. Porque houve um enxerto. É mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente é um pé de limão bravo. Do bravo. Mas quando a gente aceita Jesus, é enxertado em nós laranjas suculentas, o fruto do Espírito. E a gente começa a viver um conflito, uma guerra entre o limoeiro bravo que a gente é naturalmente, que quer sobressair e acabar com o fruto da laranja, e o Criador do universo que vem até nós e corta o limão bravo, para que se permaneça em nós a laranja suculenta, o fruto do Espírito. Essa para mim foi a melhor explicação do que esse texto quer dizer. Somos maus por natureza. Mas Deus, na sua maravilhosa bondade, olhou com bondade por nós e falou assim: eu vou implantar em você uma natureza espiritual que vai fazer você ser amável, benigno, bondoso, longânimo, tudo de bom. Mesmo sendo você, e eu sei que você é promíscuo, que você é safado, que você é corrupto, que você quer só pensar em você, que você é egoísta, individualista, mas eu vou pegar você do jeito que você é, limão bravo, e vou tirar de você laranjas doces e suculentas, e você vai promover para a sociedade laranjas. Você vai entregar para a sociedade laranjas, mesmo você sendo um limoeiro bravo. Sabe? O último texto que eu tenho para ler está em João 13. E é a conclusão disso tudo. E por incrível que pareça, é verdade, é a conclusão. João 13, 34 a 35. E eu já roubei aquelas laranjas e é boa. Tem um pouco de agrotóxico, assim, é escuro por fora. Você lava, fica bom. Porque mesmo assim as influências externas ainda querem destruir a laranja, sabe? Existe influência interna e externa. Na humanidade é a mesma coisa. O pecado habita na gente. E as influências externas ainda vêm prejudicar a gente. Verso 34 de João 13 e o 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Quando que vão conhecer que a gente é cristão? Quando que a gente vai responder aquele vídeo que a gente viu no início? Quando que a gente vai responder a música do Black Eyed Peas? Quando? Se vos amardes uns aos outros. Sabe o que é curioso desse texto? Jesus está falando que ele está dando um novo... Mas não foi Moisés que falou, ama o teu próximo como a ti mesmo? O próprio Jesus não falou, ama o teu próximo como a ti mesmo? Tiago não falou, ama o teu próximo como a ti mesmo?
Paulo não falou, ama teu próximo a ti mesmo? Por que esse mandamento é novo? Esse mandamento é novo, sabe por quê? Porque esse mandamento não manda você amar o outro como você mesmo. O padrão muda. O padrão não é mais você. O que Deus exige dos cristãos é outro padrão. É o padrão do amor dele. Ele fala assim, novo mandamento eu dou para vocês. Não é mais aquele, é um novo. Amais uns aos outros como eu vos amei. Do cristão não se exige que ame o próximo como ele ama a si mesmo. Do cristão se exige algo muito mais difícil. Que ele ame o próximo como Deus o ama. E o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não classifica pessoas. O dinheiro classifica pessoas. O amor de Deus não classifica pessoas. A etnia classifica pessoas. O amor de Deus não classifica pessoas. O bairro que as pessoas moram classificam pessoas. Deus não classifica pessoas. Do cristão é exigido que ele ame como Deus ama. O problema é que a gente ama muito pouco. O problema é que a gente não sabe o que é amar. A gente não sabe o que é amar. Acontece que nós só amamos se Ele nos amou, porque Ele nos amou. Posso responder Black Eyed Peas com o Padre Zezinho? Já que eu comecei com uma música, eu termino com uma música. O que é ser cristão? Você sabe o que é ser cristão? É singelo, é a coisa mais simples do mundo. É assim, ó. Um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Essa é de surpresa, hein, Clebert? Você nem deve conhecer essa, hein? Tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Sabe o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito, muito, muito mais feliz. Já foi. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor. Mas não disse tudo de uma vez. Mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou. Simples. Se a gente conseguir amar como Jesus amou, acaba a confusão das pessoas em relação ao que é ser cristão. Você quer saber o que é ser cristão? Amar como Jesus amou. Que nós possamos amar como Ele amou. Podemos ficar em pé para sermos despedidos em oração? Pai de amor, nós somos maus por natureza. O Senhor sabe como é difícil lidar com a gente. Já é difícil lidar com o nosso próximo, já é difícil lidar com o nosso irmão, com o nosso pai, com o nosso cônjuge. Imagina lidar com a gente. Somos limoeiros bravos. Mas somos muito, muito agradecidos. Porque na sua bondade o Senhor escolheu enxertar em nós um fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito tem por principal característica o amor. A gente vive numa sociedade desesperada que clama: onde está o amor? A resposta deveria está com os cristãos. Mas em algum momento nós abandonamos isso. Começamos a discutir doutrinas, começamos a discutir condutas, começamos a discutir aparência, começamos a discutir tipo de roupa, começamos a discutir tantas coisas insignificantes, tantas coisas que não têm sentido, e esquecemos de amar. Por essa razão o mundo está assim, a culpa é nossa, perdoa-nos. Mas nessa manhã, enxerta de novo o teu amor em nós, de maneira que possamos sair daqui e sermos verdadeiros retratos do amor de Deus para essa sociedade desorientada. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Um bom restante de sábado para vocês. Continue de pé. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos dessa manhã.
Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebi, pela salvação e a tua paz. Que a mensagem cabe em meu coração, que eu cresça em ti em comunhão. Me guarde por onde eu for, me guarde em teu grande amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bom restante de sábado e até amanhã às 5 horas da manhã. Te encontro aqui.